Muito bem, o Oriente-se hoje trabalhando o tema como lidar com as perdas. A última pergunta que eu tenho aqui está bem ligada ao bloco anterior, então eu já vou entrar nessa pergunta aqui, que a Lúcia, ela está dizendo assim, olha, faz um mês que eu perdi meu pai. Ele estava passando por um tratamento de câncer. Eu sempre via ele levando uma vida normal, no futuro, fazia planos. Não estou conseguindo lidar com essa perda. Estou revoltada por não ter conseguido salvá-lo. A gente está falando sobre isso, né? No último momento, pois eu o acompanhei na ambulância. É a Lúcia. Quem vai falar com a Lúcia? Deixei até livre. É interessante que nós falamos agora há pouco, nós vimos o vídeo de uma pessoa que perdeu um filho. Sim. Né? Teoricamente, nós estamos mais preparados para a perda de avó, né? Como o padre passou por um fato deste, pelos pais. É uma questão de validade, de datas. Né? Agora, enterrar um filho, se despedir de um filho é muito complicado. E de um pai, dependendo do vínculo também. Né? É lógico que ela está falando do luto. E como nós dissemos, cada um vai lidar com o luto de uma maneira e num tempo diferente. E ela está falando também da impotência, né? Pois é, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Quando chegou a sua data de validade, não sei exatamente como funciona, mas, né? Me lembro de uma frase do Renato Russo que dizia o seguinte, né? Quando a morte estiver vindo, eu estou indo. Quando ela chegar, eu já fui. Quem lida com a morte é quem fica. E me parece que é um tanto verdadeiro, né? Quem vai ter que lidar com o luto, com as lembranças, com os detalhes. Eu acho que a melhor maneira de homenageá-lo, recentemente passei com isso com uma paciente que perdeu o pai, e eu perguntei, o que seu pai gostava de fazer? Ele falou, ele ia pescar, ia no cinema, são 2 hobbies dele. Eu falei, então a melhor maneira de homenageá-lo também é fazer uma coisa que ele gostasse de fazer. E foi extremamente terapêutico. Então eu acho que para ela, o conselho que eu daria também é assim, vamos manter aquele momento de alegria que conviveram, um momento de felicidade, relembrar isto. Né? E saber que um dia todos vamos estar juntos, todos vamos estar. Ela tem aqui uma culpa, né? Ela se sente culpada. Não é... Não estou revoltada por não ter conseguido salvá-lo. Ela está revoltada porque aceitar a impotência é muito complicado. E como eu disse, nós confundimos impotência com culpa. A gente não sabe lidar com a impotência, a gente confunde impotência com culpa. Então, talvez o primeiro raciocínio que a Lúcia tenha que fazer é esse. Ela pensar que impotência é falta de poder. Nós não temos poder. Nós temos habilidades, mas não temos poderes. E a gente não pode confundir impotência, a falta de poder, com culpa. Eu queria fazer um link aí, se você me permitir, na história da Lúcia e mostrar como a impotência é uma coisa complicada, que a sociedade hoje, essa sociedade pós-moderna, consumista, ela cria coisas para que a gente se sinta com poderes. Por exemplo, os jogos virtuais. Os jogos virtuais são complicadíssimos. Nós vamos ter muito problema no futuro, porque o jogo virtual, o menino está jogando, errou, ele aperta o botãozinho do reset, volta tudo, volta as vidas, volta a coisa, ele passa ali... Quantas vidas você tem ainda? E ele vai... Então, é muito complicado isso, porque a virtualidade nos dá poder, o computador nos dá um poder incrível. Nós falamos com a França aqui em tempo real. O celular, né? E não falo com o meu vizinho. Isso. Mas com a França é fácil. Mas nós vamos ter problema com isso. Mas a gente tem feito muito esforço para que a gente diminua o sentimento de impotência. Então, adiar a morte da velhice, nós estamos morrendo mais tarde. Então, hoje nós temos velhos, ígidos, com uma boa saúde, mas já esquecendo, já complicando um pouco a vida, mas é a maneira da sociedade sentir que ela está se apoderando. A genética está assim. Mas, de repente, tem aquele namorado que se imagina amando profundamente essa namorada e ela resolve terminar o namoro. Essa impotência que ele deveria sentir, a dor,
o luto, a raiva. Ele não aceita a impotência. Ele não aceita a impotência. E aí o que nós temos feito? Nós destruímos o objeto que nos causa dor. Que nos mata causa a namorada. A sensação de impotência. Isso, ou se mata. Hoje o Brasil tem um índice de suicídios altíssimo e de crimes também. E principalmente entre jovens, né? Entre Dá jovens. licença, dá para fazer uma associação com o game, né? Dá um reset. Vamos encerrar esse assunto. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém, você deixa Acabou. de existir, você percebe. Então, a dor que você vai me causar por se separar de mim e amanhã eu vou te ver com outro na rua, eu elimino você. Eu estou adiando dores. Eu não consigo me sentir impotente e aceitar a impotência de que eu estou te perdendo. Então, eu não vou te perder, eu vou te destruir. Às vezes, aquele menininho está jogando um joguinho lá, errou, ele pega o controle e joga no chão, ou alguém está brigando com o telefone na mão, joga o telefone no chão. Você percebe? Nós estamos começando a adiantar as perdas para a gente não sofrê-las depois. Por não passar por elas. O suicídio, o homicídio, esse homicídio de paixão aí, essa coisa... As agressões dentro de casa, agressões físicas a filho, a esposa, são formas de não aceitar que está havendo uma perda naquele momento. Então, nós vamos ter que ficar muito atentos, né? E eu peço de novo à Lúcia que pense que ela não é culpada, ela só é impotente, como todos nós somos impotentes. Mas uma sociedade que começa a trazer objetos, cada vez mais objetos, para a gente se sentir poderoso. Tem gente que tem um arsenal. Um arsenal, tem um guarda-roupa com 500 roupas, algumas com etiqueta ainda, porque ele está esperando aquele dia especial para usar. Então, veja, a sociedade consumista, a sociedade industrial vai nos trazendo ideias narcísicas de poder e tirando de nós a possibilidade da gente lidar com a impotência. Não deu para chegar, a nota é baixa. E se você não tiver tal marca de tal roupa, você não vai se sentir poderoso. Você não vai se sentir poderoso. Ou então mesmo dentro de casa, né? Tirou uma nota baixa, vamos ver o que é. Percebe, ninguém é perfeito. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ajudar essa criança, vamos ver. Mas aí essa criança é punida, às vezes ela apanha. Você está falando, Ivan, de uma coisa chamada diálogo, que está acabando. Está acabando. Está acabando o diálogo familiar. Você bota uma televisão e um computador para cada... E um iPhone. Um monte de equipamento. Deixa eu pegar a ponte aqui. A Maria José, o padre, está dizendo, olha, eu gostaria de um comentário. Também dá para linkar com essa perda, com essa dor dessa perda. Gostaria de um comentário sobre a separação de casamento. Perda. Perdi meu marido, que se separou de mim, e hoje em dia acredito que ele nunca teve sentimento por mim. A Maria José. Ela vai ficar a vida inteira esperando que ele crie sentimento? Sentimento é algo pessoal, não é? Eu sinto. Ela sente o amor por ele, ela tinha o afeto por ele, e o fato de ter se separado, não é? É também uma perda, é uma morte, não é? Um sentimento de morte. Só que esta pessoa, a quem ela dedicou a vida, se ela percebe que hoje ele não tinha o mesmo afeto por ela, e ela fica esperando isso, ela está deixando de viver um novo ciclo, uma nova oportunidade, um novo viver, em função de alguém que decidiu um outro caminho. E padre, e eu também diria, Maria José, que pensasse no que Maria eu falei José. para a Lúcia. Assim. Ela tá sentindo que o amor dela foi impotente para provocar amor nele. Não é que ela não acha que ele nunca a amou, porque ficaram juntos. Algum apego tem, ninguém fica junto de graça, né? O problema é que ela está sentindo que ela continua amando, mas esse amor ficou impotente, esse amor não produziu um amor de volta, não é um amor bumerangue. Quantificar isso, quanto eu te amo, quanto você me ama, não tem um amorímetro. Mas a impotência de que meu amor não fez você me amar. Isso. De novo, enfrentar essa sensação. Decepção. De novo a impotência, percebe? Bom, eu gostaria de saber, quando perdemos uma pessoa que gostamos muito, quando vê algo que lembra da pessoa e não nos sentimos bem, o que fazer para essa dor
esse sentimento diminuir? A Maria Augusta, Flávio. Maria Augusta, conversa com a sua dor, né? Agora há pouco eu estava falando do paciente que perdeu o pai, botei a cadeira lá. E outro dia quase que eu apanho de uma paciente quando eu falei para ela que ela precisava ser amigo da enxaqueca dela. Porque ela falou, se eu encontrar com a minha dor, eu pego ela pelo pescoço. Eu falei, não, se você não entender e não criar um diálogo, né, você não vai criar um campo favorável, né? Eu acho que esse diálogo é interno, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade com alguma pessoa, com algumas lembranças, eu tenho que conversar comigo, né? Eu tenho medo do espelho, eu tenho medo desse diálogo interno, eu tenho medo desse encontro, né? Então, eu acho que o bom caminho para ela é conversar, é dialogar, é se conhecer mais, conhecer esse processo pelo qual ela está sofrendo. A gente não está sofrendo por acaso. Deixa eu conversar com o meu sofrimento, né? Da mesma maneira que você pode conversar com a sua insônia. Você acordou de madrugada, não está conseguindo dormir? Insônia, o que você quer? Me conta, né? Um diálogo interno. Uma espécie de um discernimento. Isto, eu preciso entender o que está acontecendo. Nós somos muito mentais ainda, né? Na medida que eu não entendo o que está acontecendo, fica difícil eu aceitar. Por que eu não aceito a morte? Porque não está na minha mão, a vida e a morte não estão. É um outro aspecto de falar dessa dor, né? Que a gente, em vez de vivê-la ou nos aproximar dela, Sim. a gente Evita. pega, bota uma pedra em cima, bota um anestésico, Ou como bota o uma padre cachaça, falou, alguma coisa para ela ficar quietinha lá. Vou no cemitério clean, que o sofrimento não existe. Eu sento numa cadeira confortável, as gavetinhas bonitinhas estão ali, e nós vamos ali cumprir um ritual, mas sem sentimento. Hoje nós temos medos do sentimento, é feio expor sentimento, é piegas. E eu acho que... Então, mas aí, E outra dica é aquela história no caso que você dela, falou. ela precisa perceber que talvez falte um passinho final para ela fazer o luto. O luto. Isso, então tem alguma coisa encrencada aí. Às vezes é a culpa, percebe? Às vezes é a culpa, porque vê e se sente mal, né? Isso, nossa, podia ter feito, podia... É a cobrança que a gente se faz de ser impotente. Se ela considerar que a culpa pode ser uma máscara, tira essa máscara e vê o que tem por trás dessa culpa. É que Porque a às gente vezes... confunde muito os sentimentos e achamos que não devemos lembrar. Não devemos lembrar. Ora, lembrar de quem amamos faz bem. Perceber a cadeira, como o senhor falava, né? A cadeira que o pai ou a mãe sentava, o fulano sentava, e lembrar dele com a saudade, isso não é ruim. Porque só sentimos saudades daquilo que foi bom, daquilo que teve significado para nós. Não é? Existiu, né? Existiu, fez parte da minha vida. Então, por que esquecer? Não é? Então, também não sei se esta pessoa não sente uma saudade. Agora, então, um bom termômetro seria assim, uma boa dica para a pessoa seria assim, se ela, quando lembra da pessoa, ela lembra só da perda, só da morte, só do funeral, dor, né? E fala, não quer nem lembrar, quer nem pensar. Ou quando ela lembra da pessoa, fala assim, nossa, ela gostava de ver isso aqui, ela gostava de uma goiabada com queijo. Sim, Nossa, melhor homenagem. Então, a lembrança, ela pode ser uma lembrança que tem um sintoma de não estar bem resolvida, né? Que ela ainda não fez o luto, ou pode ser uma lembrança saudável que ela fala, nossa, né? Isso. Que legal, ela gostava, Verdade. domingo Na assim minha- ela gostava. Na minha ordenação, o meu desejo era do meu pai estar presente ali. Uma celebração na qual ele esperava, eu esperava, estávamos preparados. Doeu profundamente a ausência dele ali. Não é? Doeu profundamente. Então, quantos de nós sofremos com a ausência de alguém querido que queríamos que estivesse conosco? Só que é uma dor de saudade. Uma dor de saudade, do desejo de ter, mas na compreensão de que ela hoje está fora desse prisma. O tempo parou para ela e o meu continua. Eu sou paraquedista e no final dos anos 60, um dos pilotos que nos soltava no ar, ele tinha uma ligação muito forte comigo, era o meu melhor amigo. E ele resolveu fazer o curso de paraquedismo para poder ficar mais próximo do que eu fazia. No primeiro salto dele, ele morreu. Nossa. E ele morreu no meu colo, morreu na minha perna. E eu tinha que comunicar à família dele, que eram pessoas que me amavam profundamente, e eu fui até lá. Naquela época a gente não tinha carro, fui a pé para lá.
e com o sangue do corpo dele ainda na minha roupa. Eu fui para lá e quando eu apertei a campainha da casa, isso em Rio Claro, quando apertei a campainha da casa, a mãe dele veio e falou: "Você quer levar um terno?" E aí, chorando, aí ela me pegou, entrou e eu falei que eu me sentia muito culpado pelo fato dele querer se aproximar de uma coisa que eu fazia e ter morrido. E ela me disse uma coisa impressionante: você podia ter segurado ele no ar. Então, ele morreu porque ele tinha que morrer. Toma o terno, vai ajudar a trocar seu amigo. Essa cena é inesquecível para mim. Essa cena foi uma das coisas mais profundas e que me ajudaram muito depois na profissão, que é essa não aceitação da impotência e a transformação da impotência em culpa. Então, assim, eu queria reforçar um pouco essa conversa nossa, mostrando assim, a dor da falta, a dor da ausência, ela é sempre a presença simbólica do outro dentro de nós. Nesse momento eu queria ter esse cara aqui, esse pai aqui, essa mãe, esse filho aqui, e eu vou ficar triste, vou ficar com saudade e vou, nesse momento, aproveitar esse momento porque eu estou aqui. Né? Então, assim, isso também é impotência, percebe? Eu não trago mortos para virem para a festa de Natal, mas eu posso ter minha festa de Natal com ele, aqui dentro, sentir falta dele e imaginar o que ele deveria estar falando nessa hora. A impotência, ela é a marca da humanidade, a marca do ser humano. Nós criamos tantas coisas, fazemos tantas coisas, a informática, os prédios e tal, mas nós não temos poder sobre a vida e a morte. Nós não temos nenhum poder. Então, a aceitação disso ajuda muito a fazer o luto. Ela é fundamental, percebe? Pedi para o meu filho ir à festa e ele morreu, percebe? Mas ele não morreu porque eu pedi para ele ir à festa. Ele morreu porque ele teve um acidente, percebe? Então, mas se eu tivesse Você podia ter segurado. Você percebe ele no ar? como é complicado isso? Fantástico, Isto a compreensão da a finitude. impotência. Saber que o ser humano, ele foi constituído para um fim. E viver significa andar com a vida e a morte. São os dois pés que a gente caminha. Não é sabendo que mesmo que eu ame muito alguém, mesmo que eu seja muito amado, um dia eu morrerei e um dia a pessoa morrerá. Ou mesmo que eu ame muito alguém, pode ser que o amor do outro morra. Sim. E aí vai haver a separação. Sim, vem a separação, não depende de mim. Não depende de mim. O meu amor eu dou conta. conta. O meu amor não controla o amor do outro, não é bumerangue, percebe? E não tem planos que segure isso. Eu vou fazer um seguro de vida, eu vou fazer um plano que... Não, nós estamos na vida, nós estamos sujeitos a tudo. Né? Nós podemos amanhã não estar aqui, daqui 10 minutos não estarmos mais aqui. Temos que viver bem cada momento, né? Olha, a Carla está dizendo assim, a minha mãe faleceu, foi negligência médica. Já começa dizendo assim, né? Não sou criança, vivemos juntas. E essa falta que eu sinto dela é normal? Nós estamos falando No luto. que sim, né? No luto. Nós estamos falando Claro, que sim. né? E Só pra tem a comentar. raiva dela, Da dessa Carla. negligência possível, e tem... Tudo isso faz parte do luto. E a coisa da negligência também. A culpa de ter escolhido o médico. Aquele escolhi o médico, ou escolhi o hospital, ou não pude escolher nada. Saber se de fato é negligência. Porque, por exemplo, quando meu pai faleceu, por algum momento eu pensei que era negligência médica, que o médico poderia ter feito mais, que ele deveria ter colocado remédio mais, que ele deveria, enfim... Ter se dedicado Ser mais. dedicado mais. Então, será que foi negligência, de fato? É algo a pensar, porque a gente quer culpar alguém. Não é? A gente quer atribuir a morte... A culpa se não é minha, ela é de alguém, né? Quando Se ninguém é chegou- culpado, Deus é culpado. Recentemente eu soube de um caso de uma mulher que devia estar num avião para Paris e o avião caiu e ela não embarcou, não conseguiu chegar em tempo. Na semana seguinte ela pediu para os passageiros fazerem uma oração agradecendo porque ela era para estar naquele avião que caiu e ela não caiu. E parece que chegando em Paris teve uma batidinha de carro, uma coisa simples, era o marido dirigindo e ela morreu. Então eu acho que assim, até quando nós vamos enganar a morte
Como é que nós podemos dar uma engambelada nela? Tem vários filmes que falam disso, né? Sobre premonições, se eu soubesse, eu não teria ido. Se eu soubesse o que ia acontecer com minha mãe nesse hospital, eu não teria internado ela. Enfim, eu acho que a nossa impotência diante da morte faz a gente criar 1000 malabarismos para entender. Diante de qualquer perda, né? É muito complicado. Bom, a Débora Corigliano está mandando aqui o abraço, dizendo que o programa está ótimo, mandando um abraço para mim, para vocês, especialmente para o Ivan Capelato. Um beijo para ela. Fazendo a sua participação aqui. Obrigado, viu, Débora? Bom, uma pergunta interessante. Gostaria de saber como trabalhar a resiliência mediante ao luto. A Maria Sintra, que é essa atitude da gente batalhar e resistir, lutar. Existe, pelo que vocês colocaram, a gente tem que viver bem o nosso luto. Aceitação, né? A nossa capacidade de nos refazer diante do fato. Não é compreender que o outro, ele terminou o tempo dele e o meu continua. Não é? E que o fato de eu continuar na minha vida, o fato de eu dar continuidade aos meus projetos, de eu me dar o direito de sentir alegrias, de refazer a minha vida, não compromete o meu amor, o meu bem-querer com aquele que foi. Aquele que foi continua sendo amado e querido. Não é porque a gente corre risco de, porque eu perdi o filho, perdi marido, perdi pai, perdi mãe, parar a vida, parar a alegria, deixar de participar das coisas, alimentar a tristeza profunda, porque achamos que fazendo isso nós iremos comprometer o nosso bem-querer pelo outro. Então, impulsionar, do meu ponto de vista, a nossa vida para que ela tenha continuidade é fazer esse movimento de resiliência. Ô padre, a Sueli, então, penso que se encaixa na sua afirmação. Faz 11 meses que fiquei viúva e não me conformei, é muito dolorido, gostaria de uma orientação. É isso que acabamos de falar, né? Não é? Na maneira de enfrentar para continuar a vida. Para continuar a vida. Não é? Continuar a vida sabendo que toda aquela história vivenciada, tudo aquilo que foi vivido na parceria do marido não é apagado. Não é? Mas aquilo fica na história, fica na memória, fica no sentimento. E o fato dele não estar mais ali não quer dizer que ela morra junto. Não é? É muito dolorido para os casais, não é, perder a cara à metade. A gente vê isso quando vai em velório de pessoas idosas de muito tempo. Você vê que a parte que fica, ela fica totalmente sem chão, né? Sem chão. É a minha metade que foi embora. Só que ela fica, não é? Aí a gente lembra daquilo, né? É uma só carne. Eu digo, se Deus que é Deus me quer aqui, quem sou eu para duvidar? Né? Se Deus escolheu meu companheiro ou minha companheira aí primeiro, quem sou eu para questionar? Eu lembro de atender um casal em que ele estava com uma saúde excelente e ele vinha trazê-la no consultório. E, no entanto, quem morre é ele. Né? Então, a gente até preparando aquilo que, né, ele para sobreviver à viuvez, né? E ele que morre. Quem foi forte na relação foi ela. Né? Não é a quantidade de lágrimas que a gente derrama que a gente vai fazer a pessoa sair do túmulo. A gente acha que a nossa tristeza é capaz de ressuscitar. Mais uma vez somos impotentes. Você pode chorar tudo que você tem que chorar. Não vamos inverter esse processo da vida e da morte. Bom, a gente vai para o intervalo, esse é o Orientes. Se deixar, gente, tem muito para ser dito, né? É muito bom esse assunto porque consola todos nós. A gente volta já já.